noite, tudo bem? São bons? Bem dispostos e bem dispostas? Vamos fechar a resolução do exame 2025? Vamos a isso. Estamos aqui no nosso webinar número 4. Nós tínhamos previsto aqui na Academy fazer isto em 3 webinars e depois darmos aqui este quarto webinar com muita matéria, com muitos pontos. Acabámos por fazê-lo de outra forma, que acreditamos e acaba por ser uma forma que é menos maçadora, de certa forma menos pesada para vocês, para entrarem aqui na matéria. Porque ao mesmo tempo que estamos a fazer as questões, vamos automaticamente recordar os conceitos. É isso que temos feito até agora. Nós já fizemos das 20 questões que tem o exame, já fizemos, se não estou em erro, 12, 13. Vamos agora avançar e hoje vamos fechar a correção deste exame, está bem? Eu sei mais demoras, o que é que vos quero dizer? Vamos partir já para isso. E eu tenho combinado convosco dar-vos mais alguns truques que vamos fazê-lo no fim deste webinar. E alguns também vocês já me conhecem, quem já teve a oportunidade de assistir aos webinars anteriores. Na Academy a ideia é estarmos sempre a dar-vos as melhores táticas, as melhores formas de maximizar as hipóteses de ter o máximo de nota possível, ok? Como é que nós fazemos isto? No que fomos fazendo já nos webinars anteriores. Vamos sempre moldar um bocadinho a forma como, pelo pensamento, vocês rapidamente conseguem chegar de forma eficiente à resposta certa, está bem? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O máximo de atenção, por favor, ao longo da nossa correção das matérias e das respostas, porque vai ser sempre aí que vamos aproveitar para dar-vos o máximo, o manancial máximo de conhecimentos e de potencialidades para trazermos a melhor nota possível, ok? Vamos a isto então. Muito bem. Estamos então de volta ao nosso exame de 2025, webinar número 4. Tínhamos terminado ontem a questão 9.1, temos até ao ponto 16, temos aqui algumas questões que têm, a própria questão tem 2 alíneas, ok? Por isso é que vamos na 9.1. Recordar aqui o que é que estávamos a fechar na nossa sessão anterior. Contabilidade, um tema muito importante, contabilidade nacional, ok? Terminámos ontem o cálculo da questão 9.1 e temos agora, depois de termos aqui alguns dados relativos à situação de Portugal, desde o ponto de vista de, temos aqui alguns dados muito aqui relacionados com a ótica do rendimento, ok? Para medirmos a totalidade do rendimento e do produto nacional bruto que foi gerado neste país, ok? Em 2022 e em 2023, vamos partir desde já e sem mais demoras para a questão 9.2, ok? Vamos lá então. Portanto, fechamos até a 9.1, 9.2. Com base nos dados apresentados na tabela 2, que já vamos ver, sabendo-se que em 23 face a 2021 a taxa de variação nominal do Produto Nacional Líquido a preços de mercado, Produto Nacional Líquido, não esquecer, isto não é o PIB, é o Produto Nacional Líquido. Já vou-vos dar a fórmula para isto. Foi de 23%, podemos estimar que em 2021 em Portugal o valor deste mesmo Produto Nacional Líquido a preços de mercado, PM, preços de mercado, calculado a preços correntes, foi aproximadamente de. Como é que vamos fazer isto? Vamos aqui recordar já uma fórmula e vou dar-vos aqui um ponto que é importante. Portanto, temos aqui os preços correntes de 22 e de 23. O enunciado diz-nos o valor precisamente no ponto de partida deste ano, portanto, a final de 2021, teve um aumento comparado com 2023 de 23%, ok? O que é que vamos ter de fazer? Como sabemos o valor de 2023, vamos, com base na fórmula, andar 2 anos para trás. Vamos a isso. Eu vou já, sem mais demoras, partilhar aqui a resposta. E vamos então calcular o quê? O Produto Nacional Líquido a preços de mercado para 2023. Nós já sabemos o quê? O Produto Nacional Líquido não é mais do que o Produto Nacional Bruto a preços de mercado e este nós já temos menos o consumo de capital fixo. Ora bem, Produto Nacional Bruto a preços de mercado. Como muito bem diz aqui o nosso enunciado, nós não estamos a falar do PIB, Produto Interno Bruto, não esquecer. Estamos a falar do Produto Nacional Bruto, todo gerado pelos nacionais do nosso país, independentemente da localização onde estão.
ok? Portanto, o Produto Nacional Bruto a preços de mercado é aqui a primeira linha, 260 mil milhões, 576 milhões de euros, ok? Menos o consumo de capital fixo. Porquê? Sabemos que toda a produção criada e gerada num determinado ano bruta incorpora também tudo o que é o investimento em a aplicação de poupança sob a forma de investimento tanto pelas empresas como pelas famílias em criar novas máquinas, novos bens de capital técnico e bens duradouros para produzirmos mais no futuro e também substituir estes bens duradouros que estão já antigos ou que precisam de ser substituídos, ok? Nós sabemos que comprarmos uma nova máquina, isto vai impactar e influenciar a nossa produção total, portanto o nosso produto nacional bruto, ele está lá metido dentro. Se queremos tirar este efeito e perceber o quê? Muito bem, a riqueza verdadeiramente líquida que eu criei este ano. Como é que a gente faz isto? Retirando todo o valor do investimento que foi feito em bens duradouros. Portanto, aos 260 mil tínhamos de retirar os 50.186. Ok? Vamos já avançar com esta conta. É uma conta relativamente simples. Ficávamos então com 210.390 milhões de euros. Conforme vos disse, vamos então andar para trás. Como é que fazemos isto? Já sabemos então o Produto Nacional Líquido a preços de mercado de 2023. Sabemos quanto é que foi o aumento, que foi de 23% nestes 2 anos. Vamos então perceber pela taxa de variação, a fórmula da taxa de variação. Já sabemos que vamos, tendo o valor final, vamos conseguir chegar ao valor inicial. Ok? Como é que fazemos isto? Nós sabemos que a fórmula, quando queremos determinar uma percentagem de aumento, é simples. Valor final menos o valor inicial a dividir pelo valor inicial, vezes 100. Sabemos que isto dá igual a 23. Vamos agora substituir nesta fórmula os valores que já temos. Nós temos o valor final, 210.390, que veio aqui deste primeiro cálculo. Não temos o valor inicial, mas sabemos que isto vai dar igual a 0,23. Portanto, este valor que está a reduzir no denominador vai também ser igual ao valor que está a dividir cá em baixo. Ok? Portanto, preparando aqui a fórmula, os 0,23, desculpem, passa aqui para trás, estão do lado contrário, vêm para o lado de cá a multiplicar, ok? E é isso que fazemos aqui, nesta linha, passa para aqui a multiplicar, ok? Este valor que está cá em baixo a dividir vai passar para o lado de lá. Isto basicamente aqui é pura matemática, está bem? Portanto, no final vamos ficar com 210.390 menos este valor que não sabemos. Exatamente, a dividir por este mais o 0,23 vai ser igual a quê? O que está dividido de um lado passa para o outro lado a multiplicar. Fica então que o Produto Nacional Líquido a preços de mercado de 2021, estamos a calcular por esta forma, será igual ao de 2023, o Produto Nacional Líquido de 2023, vezes esse valor do ano passado. Portanto, 210.390 vai ser o quê? Vai ser igual a 1 sobre... portanto, 210.390 a dividir por 1.23. 1 mais 0.23, que foi a porcentagem de aumento. Está bem? Assim sendo, aproximadamente dá quanto? Dá 171.049. Vamos ver se temos alguma destas opções. Aqui está ela, a linha C. Seria a linha C que nos permitiria responder. Vamos lá, com calma, tentar perceber porquê. Primeiro, transformar o produto nacional bruto em produto nacional líquido, retirando ao produto nacional bruto o valor do consumo de capital fixo e depois, pela taxa de variação, nós já sabemos o valor final, não sabemos o valor inicial, mas sabemos que pela taxa de variação isto vai ter de ser igual, a variação nestes 2 anos vai ser igual a 0.23. Aplicando aqui a fórmula, conseguimos saber que o que vai acontecer? Vamos dividir os 210.390 a dividir por 1 sobre 23. 1.23 vai dar 171.049 mil milhões de euros. Ok? A opção A não está correta porque é muito maior do que o valor de 2023. Isso não faria muito sentido, não é? Porque se ela aumentou,
Temos 210 em 2023. Sabemos que aumentou 23%, portanto, há 2 anos atrás teria de ser necessariamente menor. Logo a priori já sabíamos que não estava bem. Vamos perceber porque é que a B e a D também não estão corretas. O valor está muito próximo da B de 2023. Também não faria sentido. Porque 23% é um valor. Portanto, não pode ser um valor tão pequeno de diferença a justificar os 171 para os 204. Desculpem, dos 204 para os 210 que tínhamos em 2023. Era como se 23% disto fosse só 6 mil milhões e não é. É muito mais. Como vimos, de 210 para de 171, estamos a falar quase de 29 mais 10, 39 mil milhões de euros. Ok? Portanto, a B também não era a resposta certa. Aqui na D, temos uma armadilha comum. Porquê? A opção, se repararem, é 162 mil milhões certinhos. O que é que isto quer dizer? Obtínhamos isto se em vez de dividir o produto nacional líquido a preço de mercado de 2023 pela taxa de crescimento, se o subtraíssemos diretamente os 23% deste valor. Era quase como se fizéssemos este erro de multiplicar 210, 390 vezes 1 menos 0,23. Ok? Dava quanto? Dava 0,77. E de facto dava 162 mil. Mas não podemos fazer assim. Teríamos de fazer sempre 210, 390 a dividir por 1.23. Ok? Não esquecer. É este aqui. Por isso é que eu disse que é a fórmula de andar para trás. Também. Portanto, assim sendo, não poderíamos aplicar desta forma porque íamos ser induzidos em erros. Por isso é que, se repararem, eu nunca vos disse que poderíamos só pegar no valor deste ano e tirar aqui um menos de 0,23%. Não podíamos fazer isso. Ou retirar 23%. 77 era mais 23 dava 100%. Então era aplicar 210 vezes 0,77. Não ia bater certo. Ok? Portanto, teria necessariamente de ser a resposta C, a resposta certa. Está bem? Alguma dúvida, coloquem-nos na Academy, que nós estamos cá para vos ajudar. Por favor. Eu não quero que vocês deixem dúvidas por questionar, porque eventualmente uma dúvida que não questionem poderá ser uma dúvida que acabem por não ter resolvida antes do exame chegar. E nós queremos ajudar-vos a limpar estas dúvidas que tenham antes do exame chegar. Está bem? Pergunta 10. Cá estamos e vamos a ela. No mundo ideal, as pessoas deveriam ser capazes de distinguir as mudanças nos valores reais das mudanças meramente nominais. O que isto quer dizer? Se, por exemplo, o salário nominal de um trabalhador diminuísse percentualmente menos do que o nível médio dos preços do consumidor, este trabalhador deveria ser capaz de reconhecer as alterações no valor real da moeda e no seu poder de compra. Explicite os efeitos da situação descrita no texto no valor real da moeda e no poder de compra de um trabalhador. Ora bem, isto é algo, quem teve a oportunidade de verificar as aulas que eu já dei para preparação para a primeira fase, eu falei muitas vezes nisto. Portanto, conseguíamos rapidamente ter aqui a pontuação máxima, ou pelo menos muito próximo disso. A lógica de, se o Pacto de Estabilidade e Crescimento diz que temos de ter inflação para ter aqui um valor de inflação baixinho, mas é visto como termos inflação com crescimento económico é bom para a economia, há aqui uma grande regra e é isso que temos de falar aqui. Nós podemos ter inflação até próximo dos 2%, verdade, mas convém que o crescimento económico do país e, consequentemente, dos nossos salários seja um bocadinho maior que isto. Para quê? Porque eu sei que ao crescimento real tenho que tirar o valor da inflação para ter o meu valor real de crescimento, em vez de ter só um valor nominal, ok? Se este valor do crescimento económico for menor do que a inflação, então os meus 10 euros que hoje compravam 10 euros em comida, se amanhã temos uma inflação de 10% e o crescimento foi só de 5%, eu não vou conseguir comprar a mesma quantidade de comida com os mesmos 10 euros. Eu precisaria de gastar mais para poder ter a mesma quantidade de comida. Ok? Vamos lá ver então como é que a gente consegue escalonar aqui a resposta para ter toda a pontuação. É importante perceber o quê? O valor real da moeda e o impacto que isso tem no poder de compra de um trabalhador, falando nestes dois pontos importantíssimos. Se a descida do nível médio de preço do consumidor, ao aumentar a capacidade de aquisição de cada unidade monetária, provoca um aumento do valor da moeda. E vice-versa, não é?
A descida percentual do nível médio de preços no consumidor, acompanhada de uma descida percentualmente inferior do salário nominal, conforme vos estava a dizer, crescimento económico e aumento de salários, se for menor, provoca um aumento do poder de compra ou do salário real do trabalhador. Ok? Portanto, a lógica aqui é, conseguimos dizer isto muito claramente para ter toda a pontuação. Está bem? Se não o fizermos, não vamos ter toda a pontuação. Porquê? O valor real da moeda não é mais do que o quê? Portanto, conseguirem dizer isto aqui, um bocadinho, pode ser um bocadinho maior, não precisa dizer, não é necessário terem esta capacidade de síntese tão boa, está bem? Mas aqui a lógica é para perceberem, vou agora analisar convosco. Mas se dissessem isto que está aqui, por estas palavras, tinham totalmente a pontuação toda nesta questão, ok? Vamos lá perceber porquê. Quando a moeda aumenta o seu valor real, quer dizer o quê? Que o índice de preços do consumidor desceu. Com a mesma quantidade de moeda é possível adquirir mais bens e serviços, ou seja, tínhamos deflação. A inflação, ao contrário, é definida como a subida generalizada e contínua dos preços e provoca uma depreciação do valor da moeda. A moeda perde valor, ok? Tem menos capacidade aquisitiva. A tal deflação que falávamos tem o efeito contrário. Conforme víamos aqui, neste enunciado, resulta no aumento da capacidade de aquisição da unidade monetária, levando ao aumento do valor real da moeda. Okay? A consequência disso é sempre esta. Se aumenta o meu valor real na média e eu continuo a ganhar mais e há deflação, então eu tenho um aumento do meu poder de compra ou do salário real de um trabalhador. O meu salário nominal, em valor, temos de perceber o que é que este valor que eu ganho me permite comprar de bens e serviços para eu satisfazer as minhas necessidades. E isso sim é o meu salário real, ok? Este salário é, então, o real é importante conseguirmos sempre distingui-lo porque é o que efetivamente podemos adquirir com este salário, está bem? O poder de compra, por sua vez, depende do nível geral dos preços e do nível de rendimentos. Se o salário nominal, o primeiro, de um trabalhador diminuir, mas o nível médio de preços diminui ainda mais em percentagem, imagina que tínhamos uma deflação de 10%. Os preços estavam amanhã, no próximo ano, 10% mais baratos do que este ano. Eu, se ganhasse o mesmo, precisava de gastar menos 10% para comprar a mesma quantidade. Se gastasse o mesmo dinheiro que gastava no ano passado, conseguia comprar mais 10% de quantidade. Agora imagina que também perdíamos 5% do nosso ordenado. Bom, os preços caíam mais do que caiu o meu ordenado, portanto ia-me sempre sobrar um bocadinho de dinheiro, ok? É esta a lógica que temos de fazer. De forma análoga, se o salário nominal desce a uma taxa inferior à descida dos preços, o efeito líquido é que o trabalhador precisa de menos do seu rendimento nominal para comprar a mesma quantidade de bens, conforme vos falava. Ou então, com o seu salário nominal, pode adquirir uma maior quantidade de bens e serviços, se quiser, não é? Assim, há um aumento do seu poder de compra, também designado por subida do salário real, ok? Esta questão é muito interessante porque nos dá aqui a perspectiva contrária àquela pela qual nós aprendemos quando falamos do tema da inflação e do poder de compra das famílias. Nós, quando falamos de inflação, se recordam, estudámos muito bem a lógica do índice de preços do consumidor. Falámos que é muito normal e que o Banco Central Europeu e os governos entendem que é positivo termos, para ter crescimento económico, ter aqui um nível pelo menos mínimo, o mínimo possível de inflação. Entende-se que isso é saudável e positivo para a população, ok? É por isso é que falamos então aqui nesta lógica. Questões apontem para depois nos colocarem, está bem? Vamos a isto. Próxima questão. Questão número 11. Esta é uma questão de análise interessante. Vamos lá olhar para ela. Temos aqui neste gráfico indicadores relativos ao comércio externo de alguns produtos de Portugal. Ora bem, eixo X, total da variação anual das importações em 2021 face a 2020. Porquê é que temos aqui valores tão grandes de aumento? Olhem aqui a Madeira que aumentou 30% as suas importações. Ótica de precisão aumentou próximo de 15%, máquinas e aparelhos 17%, agrícolas e vestuário próximos e dentro dos 15%. Nós em 2020 estivemos fechados, importámos muito menos, por isso é que em 2021, quando voltámos a comprar mais ao estrangeiro, o valor aumentou muito, está bem? É por isso que temos estas percentagens tão grandes. Agora aqui no eixo Y, taxa de variação anual das exportações. Ora bem, o que é que se entende? Temos de exportar mais do que o que importamos. Vamos lá ver.
Na ótica de precisão, importámos mais 14, só conseguimos aumentar mais nas exportações 6 ou 7%. Aqui aumentou o nosso déficit, ok? Não esqueçam, o que aplicava para importações por causa de ser Covid também aplica para exportações. Em 2021 também voltei a exportar mais, está bem? Ora bem, nos agrícolas, exportámos mais 16, 17 e só importámos mais 12, 13. Aqui conseguimos reduzir o déficit ao aumentar o nosso superávit em produtos agrícolas, ok? Comércio externo de alguns produtos, grupos de produtos, todos os produtos agrícolas. No vestuário, aumentámos mais 21 a 22% e em importações só aumentámos 15%. Isto aqui a lógica é, estamos a misturar, mas uma coisa é os textos que eu produzi cá e vou vender fora, exportei. Outra coisa são os textos que foram produzidos fora e que eu vou importar cá. Não é a mesma coisa, pois não? Estamos aqui a juntá-los em grupo de produtos porque são semelhantes e pelos dois eixos, importação, quanto é que aumentou? Quanto é que aumentou a exportação? Conseguimos logo ver se estamos a reduzir o déficit ou se estamos a aumentar o déficit. No vestuário, como também aumentámos mais as exportações em percentagem do que as importações, também reduzimos o nosso déficit, ok? Não esquecer que, lá por eu ter um aumento em percentagem maior de exportações do que importações, eu se porventura no ano passado importava 10 mil milhões e só exportava 1000 milhões, eu se agora passar a exportar 2 mil milhões tive um aumento de 100%, e se importar 10 mil milhões não tive aumento, foi de 0%. Mas reparem, em valores absolutos, em valores nominais, eu exporto 2 e importo 10. 5 vezes de diferença mais de importações, ok? Aqui este gráfico não tem valor absoluto, só nos está a mostrar em termos percentuais. Máquinas e aparelhos. Perdemos um bocadinho. Porquê? Foi 17% o aumento de importações, foi 15%. 17 contra 15, o aumento das exportações. Tem a madeira e a cortiça. Aumentou importações quase 30% e em exportações só 15% também. Aqui aumentámos muito o nosso déficit, ficámos pior. Está bem? Portanto, já vos fiz aqui a análise do gráfico. E temos aqui os valores. Ora, muito bem. Portanto, quando o valor de cima é maior que o de baixo, quer dizer que ficamos mais eficientes, aumentamos o nosso superávit. Se o valor de baixo for maior, que acontece na ótica, na madeira e nas máquinas e aparelhos, aí perdemos competitividade, aumentamos o nosso déficit. Está bem? Questão 12.1. Calcule, com base nos dados apresentados no gráfico 2, o valor das importações do grupo de produtos agrícolas em 2021, sabendo-se que o valor das exportações destes produtos foi de 3.913 milhões de euros em 2020. Apresenta a fórmula usada e todos os cálculos. Queremos o resultado final em milhões de euros também, arredondado às décimas. Portanto, 3.913,0 milhões de euros. Era assim que eu tinha de apresentar este valor, conforme o que aqui é pedido. Está bem? Vamos lá. Sabemos que as exportações dos agrícolas foram em 2020, exatamente, 3.913. Este ano aumentaram 17%. Então vamos lá ver. Vamos primeiro calcular o valor de exportações, para depois calcular o valor de importações. Está bem? Portanto, calcular o valor das importações em 2020. Muito bem, a taxa de cobertura das importações pelas exportações. Primeiramente, vamos então ver o quê? Em 20, a taxa de cobertura diz-me o quê? É este valor que temos aqui. Ora bem, 52% quer dizer o quê? Que as nossas exportações só cobrem 52% das importações. Sempre que o valor é menor que 100%, importamos muito mais do que exportamos. Deixa-me confirmar que estou a dizer-vos bem. Exatamente. Quando o valor é maior do que 100%, por exemplo, o vestuário, nós exportamos mais em cima, a dividir pela base, que é o valor de importações, dá um valor maior que 1, um valor maior que 100%. Por isso é que exportamos quase uma vez e meia o valor de importações que temos. Em produtos agrícolas, ao contrário, importamos 2 vezes mais do que o valor de exportação desse valor. Ok? Então vá. Pegando neste valor, nós sabemos que o valor em 2020 era 3.913 de exportações
Sabemos que 52% disso é a nossa taxa de cobertura. Quanto é que é o valor de importações de 2020? Então vamos lá. 52 de um lado será igual a quê? 3.913 a dividir pelo valor das importações de 2020, certo? Portanto, este valor passa para ali a multiplicar. 3.913 vezes 0.52 dá 7.525 milhões de euros de importações de bens agrícolas. Agora a segunda parte. Já sabemos o quê? Este ano, 21, as importações aumentaram 13%. Então vamos lá calcular quanto é que foi este valor. Sabemos que o aumento de 13% é o quê? É o valor deste ano, que não sabemos, menos do ano passado, a dividir pelo do ano passado. Portanto, mesma lógica. Este valor vai para aqui a dividir, ok? 7.525 a dividir por 1.13. Quanto é que isto vai dar? 8.503.3 milhões de euros, ok? Não esquecer isto, 8.503.3 milhões de euros, arredondar a uma casa decimal, para termos toda a pontuação, está bem? Portanto, aqui a lógica é, mesma lógica, regra 3 simples. Sabemos que 0,13 é o valor do cálculo fruto de o valor que eu quero chegar menos o valor do ano anterior a dividir, fecha parênteses, a dividir pelo valor do ano anterior, ok? Como é que isto se faz? O valor vem para este lado, portanto, 7.525 a dividir por 1.13, ok? A base é maior, por isso mesmo é que passa para 8.503 milhões e 8.503,3 milhões de euros em produtos agrícolas, ok? Desta forma teríamos toda a cotação nesta questão, está bem? Vamos avançar. Seleciona a afirmação que analisa corretamente os dados apresentados no gráfico 2. Voltamos aqui sempre que for necessário. Vamos a isto. Em 21, na balança de bens, o valor no déficit na ótica de precisão, expresso em milhões de euros, foi superior ao registado em 2020. Recordam-se de eu vos ter falado no déficit ou superávit, ok? Ótica de precisão. Tivemos um maior déficit ou um menor? Vamos lá ver. Em 21 comparado com 20, as minhas exportações foram menores do que as minhas importações. Portanto, o déficit piorou, ok? Parece-me que esta está correta. Vamos já ver a seguir. Em 21, a linha B, o valor no superávit na componente de vestuário, expressa em milhões de euros, foi inferior ao registado em 2020. Vamos lá ver. Temos aqui um ponto. O déficit na ótica de precisão. Temos de ver primeiramente quanto é que é a taxa de cobertura. Ótica de precisão, efetivamente temos um déficit. Porquê? As nossas exportações a dividir pelas importações, estamos muito próximos de ter quase o mesmo valor, mas ainda não é o mesmo. É de 97%. Se tínhamos 97 milhões de euros de exportações, tínhamos 100 milhões de importações. Faltavam-nos 3 milhões para estarmos com uma taxa de cobertura. E por isso sim, tínhamos um déficit. E ele, este ano, 2021, piorou, porque as importações aumentaram muito mais do que as exportações. Em princípio, a resposta certa será A. Vamos já confirmar. B. O superávit em vestuário. É verdade, nós no vestuário temos superávit, já vos vou mostrar. Foi inferior ao registado em 20. Vamos lá perceber. Ora bem, é maior que 100? É. Foi inferior ao registado em 20 o vestuário? Ora bem, as exportações aumentaram mais do que as importações. Portanto, este superávit não foi inferior, foi superior. Nós tivemos ainda uma melhoria no que já era bom. Já exportávamos mais do que importávamos. E o aumento das exportações foi maior do que o aumento das importações. Ok? Assim sendo, a resposta D está errada. Resposta C. Em 21, o déficit na componente madeira e cortiça, expressa em milhões de euros, foi inferior ao registado em 20. Vamos lá ver a madeira e cortiça se tem um déficit. Olhem lá, a resposta já está errada. Nós temos um superávit muito grande. Temos quase 2 vezes mais exportações do que importações em madeira e cortiça. Ok? E aqui é um facto que as importações aumentaram muito mais do que as exportações, mas nós tínhamos um superávit e não um déficit. A resposta C está errada. Ok? Aqui não poderia estar déficit.
Porque aqui esta parte foi inferior, é verdade, mas o que é que foi inferior? Não foi o déficit, foi o superávit, ok? D. O superávit em máquinas e aparelhos foi superior ao registado em 20. Vamos lá ver. Máquinas e aparelhos têm superávit? Errado. Tem déficit. Olhem aqui. As nossas exportações só cobrem 60% do valor de importações em máquinas e aparelhos. É por isso que esta resposta também estava errada. Em 2021, máquinas e aparelhos, tivemos piorou. Só aumentou 15% de exportações, em importações aumentaram 17%. Ainda piorou mais esta taxa de cobertura. Baixou para 58%, por exemplo. Ok? Portugal tem uma indústria de maquinaria e de metalomecânica muito forte, que está agora a dar cartas, mas nós também importamos muita coisa, muitos carros, muitas máquinas, ok? Estamos a crescer nos últimos anos, mas ainda assim muita máquina e muita maquinaria vem de fora, ok? Vamos confirmar que a resposta certa era a resposta A. Exatamente. Portanto, fazendo aqui a conta, aumentou mais do que as exportações aumentaram mais do que, deixem-me só recordar, exato, tínhamos um déficit porque só 97% de exportações cobriam as importações. E este déficit foi superior porque ainda aumentaram mais as importações do que as exportações para piorar em 2021. Portanto, 14% de aumento, este déficit piorou ainda mais provavelmente, para 90%, 89%. Ok? Porque as exportações só aumentaram 6%, importações aumentaram 14%. Ok? Estamos aí mais rápido, mas eu também já vos sinto mais preparados. Eu acho que estamos aqui a afinar a máquina e já sabem, com o Academy, vocês, caso queiram ter aqui um bocadinho um acompanhamento e principalmente uma lógica de vos dar aqui muitas mais-valias para conseguirmos ter o máximo de sucesso no exame, podem contar connosco para o que ainda falta de dias até o exame. Nós ainda temos 2 semanas e meia, aproximadamente, à data que estamos aqui a ver isto. Portanto, ainda conseguimos chegar onde não podemos ainda estar, está bem? Vamos fazer este caminho juntos. Contem connosco, ok? Questão 12. Uma questão grande, ok? É a última questão de desenvolvimento. Quero-vos já dar esta nota. Depois é só questões de escolha múltipla daqui para a frente. Ora bem, questão 12. Temos aqui dois gráficos. Dívida das administrações públicas e produto interno bruto, ok? A mais claro, dívida das administrações públicas que tem aumentado aqui só reduziu em 2021 o produto interno bruto. Convém que a dívida aumente menos do que o produto interno bruto, ok? Lá está, ano do Covid, foi por isso é que aqui correu tão mal. O produto interno bruto caiu muito, a dívida aumentou. Mas aqui já compensámos neste ano, se não tudo, praticamente tudo o que tínhamos perdido no ano anterior. E aqui também estávamos muito bem, olha aqui, administrações públicas estava a crescer muito menos do que o produto interno bruto. E em 22, ainda melhor, o PIB cresceu 12% e a dívida das administrações públicas só aumentou 1,2%. Reparem como, sem ser o ano do Covid, estivemos sempre bem, ao nível de ter uma dívida das administrações públicas muito controlada e claramente inferior ao crescimento do produto interno bruto, que é isso que se quer. Gráfico 4. Saldo orçamental das administrações públicas, ou seja, quanto é que do que é o orçamento do Estado para o gasto e as receitas das administrações públicas, como é que isto tem estado a evoluir. Ele pesava em 19, o saldo primário das administrações públicas, 3,1% do PIB. Caiu para 2,9% no ano do Covid. Caiu para 0,5% em 2021 e aumentou até 1,6% do PIB em 2022. O saldo global, depois de todas as transferências e remessas, como é que ele ficou? Reduziu aqui, reduziu e reduziu. Ele reduz sempre, ok? Ficou 0,1% saldo orçamental, menos 5,8% no ano do Covid, é um ano extraordinário, nunca esquecer, menos 2,9% em 21 e menos 0,4% do PIB em 2022. Reparem, isto é retirado do Banco de Portugal e do Conselho das Finanças Públicas, sempre ligado também com o Instituto Nacional de Estatística.
Muito bem, vamos lá ler então o que diz o Conselho das Finanças Públicas. Em 22, 2 anos após a eclosão da pandemia, as administrações públicas eliminaram parte do desequilíbrio orçamental. Ora, aqui está. Nesse ano, o saldo orçamental primário, que exclui os encargos com juros da dívida pública, voltou a aproximar-se dos valores pré-pandemia. Aqui está. Ainda não está a 3,1%, mas já está numa... O que mal aconteceu com o Covid, se repararem, foi aumentando para reduzir e para voltar a caminhar para os valores do bom caminho que se estava a fazer antes da pandemia. Ok? Para esta recuperação, a economia portuguesa beneficiou da evolução da receita, resultante principalmente do aumento das remunerações do trabalho, com reflexo na receita do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, bem como o aumento da receita, da reação, da receita do imposto sobre valor acrescentado, à subida dos preços dos bens e serviços. Ou seja, tanto pelo crescimento do PIB houve mais rendimento e, por isso mesmo, mais imposto sobre o salário das pessoas cobrado. Ao mesmo tempo, a inflação tornou os bens mais caros, o IVA, que é uma percentagem do preço do bem, também aumentou sempre. Okay? Por outro lado, para ajudar, a supressão progressiva nos apoios extraordinários na resposta à pandemia atenuou o crescimento da despesa pública. Ou seja, a despesa pública aumentou aqui muito claramente para ajudar a população durante a pandemia. Não esqueçam que o papel do Estado é muito este: ajudar o privado e ajudar a população perante as falhas de mercado e perante acontecimentos não previstos. Ok? Porque é o Estado que, como procura o bem comum e coletivo, satisfazer necessidades coletivas, que vai procurar ter este papel de ajudar a população e a sociedade quando mais é preciso. E é por isso é que sacrificou aqui um pouco as contas, mas mal começou a reduzir os apoios do Covid, o cenário voltou outra vez aos eixos e a melhorar. Está bem? Portanto, estes valores, há uns anos atrás não estávamos com uma dívida pública tão controlada como esteve aqui nestes últimos anos. É algo de louvar, está bem? Ainda temos um grande caminho para percorrer, sem dúvida alguma, sou o primeiro a concordar, mas é de louvar. Questão. Explicite, com base na informação fornecida, a evolução da dívida das administrações públicas em percentagem do PIB em 22 face a 21. Portanto, vamos só olhar para este ano contra este ano contra este, ok? Considerando, e aqui para vos dar já um caminho para a resposta que vai ter aqui duas grandes vertentes. A relação entre a evolução da dívida das administrações públicas e a evolução do PIB e o seu efeito na evolução da dívida das APs em percentagem do PIB. Portanto, aumentando a dívida, como é que é o impacto disto perante o PIB? Okay? Se aumenta menos do que o crescimento económico, em teoria passaria a pesar menos sobre o PIB, porque o PIB está a crescer mais. O PIB aumenta com o crescimento económico. Estou aqui já a dar-vos uma ideia. E depois duas razões, uma relativa à receita das administrações públicas e outra relativa às despesas das administrações públicas, para a evolução do saldo orçamental primário das administrações públicas. Para este ponto, está aqui muito explicado. Okay? Acabou o impacto deste ano para este, praticamente acabou todo o impacto do que foi feito no Covid e o Estado pôde voltar ao caminho de pré-pandemia onde estava num bom caminho. Ok? Vamos então ver como é que a gente poderia ter aqui o máximo de pontuação. Explicando, em percentagem do PIB, a evolução da dívida, referindo estes pontos, era importantíssimo. O aumento percentual da dívida das APs, inferior ao aumento percentual do PIB, contribui para a redução da dívida das APs em percentagem do PIB. Era precisamente o que eu vos estava a dizer. Isto é a ideia-chave. Se crescemos menos, a dívida da AP cresce menos do que o valor do crescimento económico, que é positivo nestes 2 anos, claramente, o peso que isto tem sobre o PIB, os saldos primários e globais, vão reduzir, vão ficar melhores. Porquê que eles vão reduzir? Eles ainda não estão perfeitos. Mas olha como é que eles estavam no ano anterior ao ano 2021, que é aqui a base para o que foi pedido. Reparem que estamos a pedir para ver, falar de 2022 versus 21. Então, o ponto de partida é 21, exatamente. Antes disso estávamos muito pior. Olhem aqui. Daqui passámos 5.8 para 2.9, daqui 2.9 para 0.4. 2.9 para 0.5, 0.5 para 1.6. Ok? Vem daqui esse impacto. Como é que podemos dizer isto adicionalmente? Esta frase é a mais importante, ok? Conseguirem dizer isto, têm metade da pontuação garantida.
o aumento da receita das administrações públicas provenientes do aumento do valor do IRS ou do valor do IVA e o menor crescimento da despesa das administrações públicas por causa do corte dos apoios do Covid, por já ter passado o Covid, através da eliminação ou redução dos apoios extracomunitários, contribuíram para a existência de um superávit orçamental primário ou para a transformação do déficit em superávit orçamental primário. Olhem aqui. Porquê que é superávit? Porque passou a ser em 2022, comparado com 21, positivo o valor primário, que é o mais claro. Saldo orçamental, segundo o Orçamento de Estado para a Administração Pública, sem os juros da dívida pública. Temos mais receitas do que despesas. 1,6% do PIB. Isto é muito bom. Melhorou 2,1% de um ano para o outro. Ok? Por causa da dívida pública também aumentou e melhorou muito. Melhorou 2,5%. Porquê? Conseguimos reduzir o impacto da dívida por causa também da inflação. Está bem? Portanto, como vos disse, esta segunda parte, onde é que vocês conseguem ir buscar estes 5 pontos? Tudo o que estava ali, foi o que vos disse há pouco, está aqui tudo. É só dar a nota de identificar rapidamente esta primeira parte, crescer mais do que cresce a dívida, e a dívida, se possível, até reduzir e não crescer, garante logo que tem metade dos pontos. Porquê é que isto acontece? Por causa disto que está aqui justificado. Maior aumento da receita pública, redução ou menor aumento da despesa pública, para se transformar o quê? Um déficit orçamental primário, antes dos custos com a dívida pública, tudo o resto, receitas e despesas públicas, sem ser a despesa pública com a dívida, ok? Passou de ser negativo de 0,5% do PIB, déficit, para um superávit. Receitas públicas maiores em 1,6% do que as despesas. Se pusermos os custos com a dívida, ainda assim não foi perfeito, mas passou só para 0,4% do PIB desse mesmo ano. Ok? E reparem como é que o PIB deste ano cresceu. Cresceu 12,2%. Foi extraordinário. Está bem? Muito bem. Aqui a lógica é sempre o quê? Para ter aqui toda a pontuação. Dizer isto tal qual está aqui. E para perceberem como é que aqui a pontuação estava feita. Era em 3 vertentes. Esta valia 2 pontos só. Aprender a ler os dados. Vocês se mostrarem que conseguem ler os dados dizendo isto que falámos antes, tinham logo aqui os 2 pontos. A segunda parte, análise e síntese, que é escrever o que ali está, dava-vos 6 pontos. Relação entre a evolução da dívida e a evolução do PIB, conforme vos disse. E isso foi feito na evolução da dívida das APs em porcentagem do PIB. Reduziu, também conforme vos disse. Uma razão relativa à receita das AP e outra razão relativa à despesa das AP. Isto estava no enunciado e foi lá dito. Para a evolução do saldo orçamental primário, as receitas públicas melhoraram muito, as despesas públicas caíram, ok? Estava-vos logo 6 pontos. E depois os 2 pontos finais, terminologia e comunicação, ou seja, usar os termos adequados, dívida das AP, despesa e receita das AP, IRS ou IVA, apoios extraordinários, PIB, superávit, dizerem estes termos corretamente aqui na resposta, como vos falei, esta, ok? Esta, dizerem estes termos corretamente, dava-vos logo os 2 pontos finais relativos à terminologia e à comunicação. E claro, e um discurso com clareza, está bem? Aqui a dúvida é, tentem sempre pôr ou um ponto final ou quebrar para não ficar tudo numa frase seguida. São aqui dois grandes caminhos, fazer uma divisão no discurso a meio. Para quê? Para terem a clareza no discurso e não ficar uma frase corrida. Uma dica muito importante. Está bem? Vamos continuar. Questão número 12.2. Selecione a opção que interpreta corretamente os dados relativos aos diferentes conceitos de saldo orçamental referidos no texto e apresentados no gráfico 4, que é este. Este é o mais importante agora. Saldo orçamental das administrações públicas. Não esquecer. Primário, receitas e despesas públicas todas, menos a despesa pública com a dívida, dos juros com a dívida. Saldo orçamental global. Todas as receitas e despesas públicas, incluindo a despesa com os juros da dívida, que já vem dos anos anteriores. Está bem? Vamos lá. Questão 12.2. A. Em 19, o valor de saldo orçamental primário foi superior ao valor de saldo orçamental global, pois, para a obtenção do primeiro, as despesas públicas totais foram subtraídas as despesas com os juros da dívida pública. Isto aqui parece correto, porque olha, em 19, como em todos os anos, é sempre
melhor. Todos os anos. É sempre melhor o primário. Porquê? Temos dívida pública, logo vamos sempre ter de pagar juros. Assim sendo, do primário para o global, perdão, vamos sempre piorar ou cair em termos do PIB, ok? Muitas vezes ainda ficamos em superávit, outras vezes ficamos em déficit. Está bem? Em 22 passámos de superávit para déficit. Em 19, superávit, que era precisamente onde a questão falava. Em 20, déficit, mas piora sempre o déficit, ok? Parece-me que a resposta certa é A. Vamos já ver as outras e perceber porque é que não são certas. Em 20, quer o primário, quer o global foram positivos, devido ao aumento das receitas públicas correntes e à redução dos encargos com os juros da dívida pública. Ora bem, em 20 eles não foram positivos, eles foram bem negativos por causa do Covid. Falso. Esta estava aqui mesmo só para enganar, porque em 2020 nós sabemos logo que foi o Covid. Em 21, tanto o primário como o global foram negativos devido à adição dos juros inerentes à dívida pública e à redução das receitas públicas correntes. Ora bem, se nós temos os dois valores negativos, é verdade, os juros da dívida fazem piorar, é verdade, mas a redução das receitas públicas correntes, olhem aqui, o primário melhorou, deste ano para aqui nós subimos. Logo entende-se que ou se reduziram totalmente e veio tudo por aí as despesas públicas, ou, garantidamente parte, também veio por uma melhoria nas receitas públicas. Logo a C também não é a mais correta, está bem? C não é a resposta certa aqui. D. Em 22, o primário foi superior ao global, pois para a obtenção do segundo, às despesas públicas totais foram subtraídas as despesas com os juros da dívida pública. Vamos lá perceber porque é que esta não está certa. O primário foi superior ao valor do saldo orçamental global, verdade, pois para a obtenção do segundo, às despesas públicas totais foram subtraídas as despesas com os juros da dívida pública. Exatamente, aqui era no primeiro. E é verdade. Todas as despesas e receitas públicas estão no global. Estão aqui, no mais escuro. O mais claro, tem o quê? Tem todas as receitas e despesas públicas, menos os juros com a dívida pública. Portanto, eles são deduzidos no primeiro e não no segundo. Resposta D é errada. Ok? Assim sendo, a resposta certa é de facto a resposta A. Aqui está ela. Pronto, e aqui eu depois deixo-vos a apresentação, se quiserem até podem depois parar para ler, mas aqui está tudo o que falámos até agora. Ok? Muito bem. Questão número 13. Vamos a ela. Temos aqui, isto é uma questão que vai implicar aqui alguns cálculos, mas de escolha múltipla. Taxas de câmbio, um tema muito interessante que vai beber ao tema da moeda, ok? Vamos lá, taxas de câmbio. Publicadas pelo Banco de Portugal para o dia 20 de dezembro de 21, 22 e 23. Cada uma destas taxas de câmbio representa a quantidade de moeda estrangeira que pode ser trocada por 1 euro, ok? 1 euro, ou melhor, eu preciso de 146 coroas da Islândia, 151 ou 150, conforme o ano, para ter 1 euro. Rupias da Índia, 80. Wones da Coreia do Sul, 1300. Rands da África do Sul, entre 17 a 20. Resposta, vamos lá ver. Em 23, face a 22, ocorreu um processo de desvalorização da coroa islâmica face ao euro, o que poderá ter provocado o aumento do preço expresso em coroas dos bens importados pela Islândia provenientes de Portugal. Ora bem, em 23 face a 22. Eu precisava em 22 de 151, agora só preciso de 150. Portanto, a coroa da Islândia ficou mais valiosa. Ela não desvalorizou. Portanto, esta resposta está falsa. Em 23 face a 22, o euro valorizou face à rupia. É verdade. Precisávamos de mais 4 rupias neste ano para ter 1 euro do que precisávamos em 22. Aqui com 87 tínhamos 1 euro, agora precisamos de 91 para ter na mesma euro. O euro valorizou face à rupia. A rupia desvalorizou face ao euro. Okay? O que poderá ter provocado a redução do preço, expressa em euros, dos bens importados por Portugal provenientes da Índia. Exatamente. Ou seja, quando uma moeda fica mais cara, as suas exportações custam mais. Se essa moeda fica mais barata, as suas importações ficam mais
as suas exportações ficam mais baratas. Ora bem, nós vamos importar da Índia. A Índia teve a moeda mais forte ou mais fraca? Mais fraca. Então eu com o mesmo euro pude comprar mais produtos. Porque precisava uma t-shirt que custasse 100 rupias. Se agora só preciso de 95 rupias, ou melhor, o meu euro já consegue comprar mais rupias, eu consigo comprar mais t-shirts com a mesma quantidade de dinheiro. Portanto, é um facto de que a desvalorização da moeda desse país torna as suas exportações mais baratas. O que é que são as exportações da Índia? São as nossas importações da Índia. Portanto, as nossas importações à Índia ficaram mais baratas. Resposta B é a resposta certa. Vamos já ver a C e a D porque é que não são. Em 22, face a 21, ocorreu um processo de valorização do euro face ao ONU. É verdade. Eu com 1343 tinha 1 euro. No ano de 22 já precisava de ter 1363 mais 20 ONUs para ter 1 euro. A primeira parte está verdade. Isto levou a um aumento do preço expresso em euros dos bens importados por Portugal provenientes da Coreia do Sul. Ora bem, conforme vimos no B, é ao contrário. As nossas exportações ficaram mais caras, mas as exportações da Coreia para nós ficaram mais baratas, ok? É por isso é que ter uma moeda muito forte é mau para as nossas exportações, é bom para as importações. Nós sabemos que importar não é bom para a nossa balança comercial, por isso é que muitos países, quando estão em crise económica, uma ideia que pensam sempre é desvalorizar a sua moeda. Dica para o exame. Isto é transversal a todos os pontos. Portugal, como está dentro da União Europeia, temos o Banco Central Europeu, que é o responsável por toda a política monetária da Europa, não pode decidir valorizar ou desvalorizar a moeda. Portanto, estarmos dentro do euro tornou-nos a ter uma moeda muito mais forte. Tivemos muito mais poder de compra. Mas também teve o reverso da medalha, que as nossas exportações provavelmente ficaram muito caras para alguns países. Ok? C também está errada pela segunda parte. D. Em 22, face a 21, ocorreu um processo de desvalorização do rand da África do Sul face ao euro. Verdade. O rand valeu menos. Precisei de mais rands para comprar euros. O que poderá ter provocado a redução do preço expresso em rands dos bens importados pela África do Sul provenientes de Portugal. Ora bem, se a moeda desse país ficou mais fraca, as importações ficaram mais caras. O que é que ficou mais barato? Foi as exportações. Ok? E não o contrário. Ok? Aqui, para estar certo, teria de ser o quê? Os bens importados pela Europa e não o contrário. Para ser os bens importados pela África do Sul, o rand tinha de ter apreciado e não desvalorizado. Tinha de ter passar a valer mais. Tinha de precisar, em vez de 7, precisar só de 15, por exemplo. Aí sim, as importações da África do Sul provenientes de Portugal ficavam mais baratas. E assim, tal qual está aqui, ficaram mais caras. Portanto, esta resposta está errada também. Ok? Resposta correta, resposta B, conforme tínhamos visto. Portanto, isto foram contas quase mentais e percebendo aqui a metodologia ou a mecânica é depois seguir sempre o mesmo pensamento, que é uma moeda que vale mais torna as exportações mais caras, torna as importações mais baratas. Logo, é pior para a balança comercial. Ok? É isto que temos sempre de pensar. Próxima questão. Questão 14. Vamos lá. Temos aqui o quê? A taxa de risco de pobreza após transferências sociais, segundo a condição perante o trabalho. Ora bem, normalmente quem não tem trabalho é quem tem maior risco de estar em pobreza. Vamos lá ver se isso é verdade. 20, 21, 22. Isto é curioso. Temos empregados com risco de taxa de pobreza. Pessoas que trabalham e que mesmo assim estão em taxa de pobreza. Percebem porque é que é importante o papel do Estado para redistribuir os rendimentos? O Estado vai, com as receitas públicas que obtém, vai redistribuir rendimentos muito em transferências sociais para apoiar todas estas pessoas. A maior parte delas são quem? Outros inativos, desempregados, reformados e depois também alguns empregados. Ok? Nos empregados reduziu, foi bom. Nos desempregados reduziu até 21 e 22 aumentou, foi mau aqui. Reformados reduziu e aumentou um bocadinho também em 22. Outros inativos reduziu e aumentou também um bocadinho. Porquê é que isto está a acontecer?
porque provavelmente com o aumento da inflação em 2021 e principalmente em 2022, aumentou muito mais a inflação do que aumentaram em termos nominais as transferências sociais para estas pessoas e as pensões dos reformados e o subsídio de desemprego. É por isso é que passámos a ganhar em vez de 1050, 5% mais, mas a inflação em 2022 foi de 8%, ok? Então, o índice de preços do consumidor aumentou mais do que o aumento dos ordenados. Ficou mais caro viver. Quem já estava ali próximo deste limiar da pobreza, da taxa de pobreza, algumas pessoas passaram a estar abaixo e entraram dentro daqui, desta definição, e por isso é que aumentou ligeiramente em 2022, ok? O que é que podemos concluir? Nos empregados não aumentou porque provavelmente foi onde as pessoas também tiveram um aumento maior que conseguiu ser um bocadinho maior do que a inflação, ok? Só dar-vos aqui uma nota. Todo este valor já está após transferência de sociais, ou seja, sem transferências sociais os valores ainda seriam muito, muito, muito maiores, ok? É por isso que é muito importante o papel do Estado numa economia, para ajudar as pessoas que mais precisam e para procurar caminhar para uma lógica de justiça, de equidade dentro de toda a população, para também garantir, dica, a coesão económica e social. Recordam-se no webinar 3 de falarmos que era uma frase que dava sempre pontuação? Não esqueçam. Caminhar para uma maior coesão económica e social dentro de um território, ok? Sempre, 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 sempre. Vamos lá. Que opção apresenta medidas de política económica e social do Estado que poderiam ter contribuído para a evolução dos indicadores apresentados no gráfico 5, mantendo-se tudo o resto constante? Portanto, evoluir, uma evolução é que é reduzir a taxa de pobreza. Temos de caminhar para reduzir, ok? O que aconteceu de 20 para 21, acontecer sempre, está bem? Em 22 face a 21, a redução da taxa de risco de pobreza dos desempregados poderá ter resultado do aumento do subsídio de desemprego. Ora bem, em princípio não é? Porque se aumentou, então o aumento do subsídio de desemprego baixaria e não aumentava. Falta ver o quê? A inflação. Esta resposta não está totalmente certa, ok? Em 21 face a 20, o agravamento da taxa de risco de pobreza dos reformados poderá ter resultado da redução das pensões e das reformas. Ora bem, em 21 face a 20, ela não aumentou, ela reduziu. O agravamento da taxa de risco de pobreza, ela reduziu, ela desagravou. Portanto, esta resposta também está falsa, não é a mais certa. C. Em 22 face a 21, a redução da taxa de risco de pobreza dos empregados poderá ter resultado do aumento das prestações sociais dos trabalhadores. Aqui sim, de facto. Porquê? Ela reduziu. Reparem aqui que na ACA também não dei nota. Em 22 face a 21 nos desempregados, ela aumentou e não reduziu. Por isso é que esta também não era de toda a resposta certa. A C de facto faz sentido. Ela reduziu, certo? Porque é uma medida que possa ter ajudado a reduzir. Aumento das prestações sociais aos trabalhadores. Totalmente. Esta é a resposta certa. A resposta C. Porquê que a D não é? Vamos ver. Em 21, face a 20, o agravamento da taxa de risco de pobreza dos outros inativos, ora bem, em 21, face a 20, não agravou. Desagravou. Ok? Portanto, dica, dica, dica. Enunciado, ler sempre com atenção. Vocês ao relerem isto têm logo perceber o quê? Foi o que eu percebi agora ao reler. A frase ou a palavra a seguir à vírgula, basta lê-la aqui e sabíamos logo que estava certo. 22 face a 21, redução dos desempregados. 22 face a 21, aumentou. Errado. Agravamento da taxa de risco de pobreza dos reformados de 21 face a 20. Agravamento. Desagravou. De 21 face a 20. Errado. Redução em 22 face a 21 nos empregados. Correto. 21 face a 20 nos outros inativos. Agravamento. E ela desagravou. Baixou. Não aumentou. Portanto, incorreto. Resposta certa. Resposta C. Aqui está. Ok? Deixo aqui. Parem depois, por favor, a gravação e vamos continuar já para cumprir os nossos tempos. Parem a gravação e leiam aqui com calma para assimilar o que estamos aqui a falar. Está bem? Muito bem. Pergunta 15.
O gráfico 6 apresenta os valores da produtividade marginal do trabalho e da produtividade média de trabalho de uma determinada empresa. Ora bem, tema muito importante. Quanto é que uma pessoa mais a trabalhar acrescenta à totalidade da produção? Lei dos rendimentos decrescentes. Uma empresa vai produzir tanto até ao momento em que começa a decrescer a produtividade marginal de acrescentar mais uma pessoa. Ok? Qual é que seria aqui o ponto de equilíbrio ótimo? Seria aqui nos 6, provavelmente. Ok? 6 unidades, não, desculpem. 6 trabalhadores e 480 unidades marginal de pormos um a mais do que o quinto, ok? Unidades totais era somar então todas aqui do gráfico mais claro. Complete o texto seguinte relativo à análise dos dados do gráfico 6, selecionando a opção adequada para cada caso. Já tivemos no webinar 2 um exercício semelhante a este. Vamos recordar o tema desta matéria ao fazer este exercício e vão perceber porquê. Na empresa produtora de bem X, verifica-se a lei dos rendimentos marginais decrescentes quando são empregados 6, 7 ou 8. O que é que falávamos? A partir do momento em que começa a decrescer. Portanto, 6. Do quinto para o sexto ainda aumentou a produtividade. Do sexto para o sétimo já reduziu a produtividade marginal. Eu acrescentar um trabalhador a mais, só aumentei 290. Até aqui eu estava sempre a aumentar. Portanto, eu devo parar. O meu ponto perfeito de equilíbrio da produção é com 6 trabalhadores. Ok? Portanto, para se verificar a lei dos rendimentos marginais decrescentes, temos 6 ou mais trabalhadores. Ok? Resposta correta, ponto 1. O valor da produtividade média do trabalho, parte mais escura do gráfico que vamos ver agora, quando a empresa emprega 8 trabalhadores, é 220. É o quê? Igual ou inferior ou superior ao valor da produtividade marginal do oitavo trabalhador. Ora bem, a média 220 é maior ou menor ou igual à produtividade marginal de passarmos de 7 para 8 pessoas. Esta oitava pessoa vai produzir mais 150. Então é inferior. Ponto 2. Ok? Porquê é que isto acontece? Não esqueçam. A produtividade pode-se medir por número de trabalhadores, totalidade dos bens produzidos é dividido pelo número de trabalhadores, ou por horas trabalhadas. Caso os trabalhadores tenham horários diferentes ou façam turnos, etc, etc. Ok? Porquê é que, agora podem me perguntar legitimamente, porquê é que pôr aqui mais uma pessoa só aumenta 150 unidades a produção? Para produzirmos precisamos de inovação tecnológica, precisamos de capital técnico, bens duradouros, além do trabalho, que isso já temos aqui as pessoas para o medir. A partir de dada altura, tudo o resto constante, ceteris paribus, eu ao pôr mais uma pessoa, se calhar já se iam atrapalhar na máquina. Ou a máquina já não conseguia, que existe, já não conseguia produzir tanto porque já estava no máximo da capacidade. É por isso é que não é só o número de trabalhadores que importa. Provavelmente o sétimo e o oitavo trabalhador já iam ter entraves na própria maneira como a fábrica está organizada, não mudando nada, ok? E já não iam conseguir acrescentar tanto como o que acrescentaria aqui até ao sexto. Só um trabalhador dava 40. Se eu puser já outro, consigo logo produzir mais 80, 120. Se puser mais outro, mais 120 em cima disto. 240. Sempre a crescer, certo? A partir daqui começa a não fazer muito sentido económico estar a pôr mais pessoas. Ok? Vamos continuar. O acréscimo na quantidade produzida de bem X quando a empresa emprega o segundo trabalhador é igual ou inferior ou superior ao número de unidades produzidas em média quando a empresa emprega 3 trabalhadores. Ora bem, quando empregamos o segundo trabalhador, aumentamos 80. Isto é maior, igual ou menor do que a produtividade média quando temos 3 trabalhadores. 80 para 80. É igual. Resposta 1. Portanto, vamos. 1, 2, 1. A empresa produz a quantidade máxima do bem X quando emprega quanto? Aqui não é a perfeita, segundo a lei dos rendimentos marginais. Ela produz a quantidade máxima quando emprega 8 colaboradores. Porquê? Continua sempre a produzir mais, não é? Portanto, 6, 7 ou 8. Aqui será 8. Vamos só confirmar.
Olha, já falhámos aqui, vamos lá perceber porquê. Ora bem, questão A, 7 é a resposta correta, porquê? Vamos já perceber. Exato, já percebi. Até aqui ainda estava a crescer, por isso é que não podia ser 6 a resposta certa, ou seja, ela só se verifica se já entrasse o sétimo. Até aqui ainda não estávamos a decrescer a produção, continuávamos a aumentar, ok? Foi lapso na interpretação, desculpem. A lógica é, a partir do momento em que eu ponho o sétimo e vejo que ele só acrescentou 290, ele já acrescentou menos que o sexto tinha acrescentado, que foi mais 480, portanto, 7 é a resposta certa. 2. B é 3, vamos já perceber porquê. O valor da produtividade média de trabalho quando a empresa emprega 8 trabalhadores é inferior à produtividade marginal do oitavo trabalhador. Ok, já percebi. Aqui interpretei ao contrário. A produtividade média é esta. 220 é maior, menor ou inferior a 150? É maior. Portanto, a resposta certa é a 3. Desculpa, eu tinha interpretado que era a produtividade marginal em vez da produtividade média. Ok? Portanto, está certo. É a resposta 3 superior. Faz sentido. C é igual, correto. Portanto, tínhamos visto que ao pôr o segundo trabalhador ele acrescentava mais 80, a média subia logo para 60. Ao pôr em 3 acrescentava mais 120, a média subia para 80. O que acrescentou este segundo trabalhador comparado com a média de termos 3 é quanto? É igual, 80-80. Portanto, C1, correto. E a D, tínhamos dito 8, exatamente. A empresa produz a quantidade máxima do bem X quando emprega 8 trabalhadores. Ou seja, até aqui estamos sempre a aumentar a quantidade produzida. Se, por exemplo, o 9 já reduzisse para menos 5, então garantidamente o 9 não podia ser a quantidade máxima. A máxima era nos 8 trabalhadores. Ok? Muito bem. Estamos lançados. Está a correr. Muito bem. Coloquem dúvidas. Não esqueçam. Está bem? Vamos à última pergunta. E depois ainda tinha aqui uma dica para vos dar. A tabela 4 apresenta dados relativos ao produto interno bruto por habitante em alguns países da União Europeia a 27 Estados-membros, o UE 27, em 2003, 13 e 23, de 10 em 10 anos. Produto interno bruto por habitante em alguns países da União Europeia, sabendo o quê? A base, ou seja, os preços constantes estão comparados com a média da União Europeia, ok? E depois temos aqui alguns países parecidos com Portugal. Se o valor da União Europeia era de 100 em 2003, Espanha estava um bocadinho acima e deteriorou, passou só a valer 89. Portugal estava em 84. Em 2003, após a crise, baixou para 78, crise de 2008 e 2010. Em 2023, caminhou novamente para 83. Reparem que ficámos mais próximos de Espanha. A Eslovénia estava maior que nós e continua um bocadinho maior que nós. A Grécia, que estava maior que nós, ficou muito pior que nós. Eles tiveram uma crise em 2008 e 2010 muito, muito grande. E reparem que em 2023 ainda não tinham recuperado, ainda continuam a ganhar menos. Ok? Com base nos dados apresentados na tabela 4, podemos afirmar que ocorreu um processo de convergência real da economia de quem? Da Grécia com a média da UE em 23 face a 2013, errado. Ela não convergiu, ela divergiu. Porquê? Afastou-se. Aqui estava 72. Baixou para 67. Ficou mais longe de 100. Ok? Errado. Eslovénia convergiu em 2023 face a 2013. Em princípio sim, não é? Passou de 83 para 91. Espanha de 2013 a 2000, face a 2003. Baixou por causa da crise. Portugal igual de 13 a 2003 também baixou por causa da crise. Ok? Portanto, a resposta certa é de facto a resposta B. Houve uma redução de um ponto neste início ao longo do período de Portugal, de 84 para 83. Este ponto é importante, está bem? Darmos aqui nota porque ainda assim é uma diminuição na posição relativa a uma perda de convergência face à média da União Europeia. Não esquecer também que a União Europeia há 27, ela não tinha 27 países em 2003. Nessa altura eram menos do que 27, ok? Bem, pronto, aqui de facto a lógica é convergir ou divergir. Nós convergimos quando de um período para o outro, período de partida, período de chegada, aumentamos. Aqui aumentamos. Reparem que de 3 para 13
todos nós divergimos. Porquê? A crise financeira afetou muito mais os países do sul da Europa. Reparem que caímos todos muito, a Eslovénia caiu menos, porque não é um país do sul da Europa. Está próxima, mas não é tanto um país do sul da Europa. Ok? Pronto, eu vou terminar. Eu agora queria só partilhar aqui convosco uma coisa, porque já não temos muito tempo, mas importante. Nós, na Academy, primeiro de tudo, quero reforçar que estamos aqui disponíveis para vos ajudar e contar convosco, ok? Segundo ponto, nós temos um bocadinho o controle de vos dizer muito quais é que são os temas que costumam sair e quais é que costumam não sair, porque já saíram ou porque não é costume saírem, ok? Claro está que, e é agora a questão que eu acho que muitos de vocês têm, podemos tentar adivinhar o que é que achamos que vai sair agora na segunda fase. Provavelmente há temas que não saíram na primeira que podem sair na segunda, mas acertar é sempre complicado, está bem? Porque a equipa que faz os exames é uma equipa especializada e é secreto o exame, não há forma de saber o que é que vai sair. É por isso que podemos fazer um exercício e uma análise que faz todo o sentido, tentarmos perceber, ok, esta matéria sai sempre todos os anos, portanto eu tenho de estudar muito bem. Esta matéria que vai saindo de alguns em alguns anos, se calhar se saiu agora na primeira fase, pode não sair na segunda para sair a outra que não saiu e que também costuma sempre sair, ok? Este tipo de análise é muito importante fazer. Contem connosco para a fazer, caso queiram aprofundar e ter mais oportunidades de crescer connosco. Nós não queremos, vamos ficar muito felizes de contar contigo, está bem? O que é que vos quero dizer? Eu dou-vos só aqui uma dica que eu acho que pode sair. Eu já pensava que ia sair na primeira fase e não saiu. Um tema que já não sai há algum tempo e que pode sair porque acaba por ter importância, ok? E eu acho que vai sair. Houve aquele que eu há pouco disse no início do webinar de hoje, que eu disse que quem ajudámos na Academy para o primeiro exame, para a primeira fase, teve garantidamente os pontos todos naquela pergunta da inflação, porque falámos mesmo muito disso. Há um tema que eu arrisco que pode sair e para também focarem um bocadinho do vosso estudo, que acho que vos vai ajudar, porque também é um tema transversal que liga com os outros e dá para, de facto, para, além de ter muitos pontos, se sair diretamente uma questão só com ele, também terem logo aí o máximo da pontuação, está bem? Se não sair, vocês podem sempre, numa lógica de competitividade e de melhorar, portanto, o posicionamento do país, falar nisto. Isto é o quê? Dentro do investimento há um tema muito importante que é o investimento direto estrangeiro. De todas as formas que nós temos enquanto agentes económicos, seja empresas, seja famílias, de alocar a poupança que fazemos, seja em tesouramento, depósitos a prazo, poupança, investimento em bens duradouros, o investimento que é o investimento direto estrangeiro é o que mais benefícios traz para uma sociedade. Porquê? Alguém de fora vai injetar cá dinheiro para ou comprar uma empresa, ou criar uma empresa do zero, ou ajudar uma empresa a crescer. Porque é que isto é o catalisador para muito impacto na economia, muito crescimento, melhores condições para todos. A nova empresa vai produzir novos produtos que ou vão ser exportados ou vão ser consumidos internamente. Esta nova empresa vai criar novos empregos, vai gerar novos rendimentos, vai gerar mais receita pública por causa dos lucros da empresa e dos rendimentos das pessoas, vai aumentar as exportações do país, vai criar e estabelecer trabalho em sítios onde antes não havia, ok? Por toda esta panóplia, vejam o tema do investimento direto estrangeiro que está no tema da poupança, recordem-se dele quando estiverem a estudar o tema novo do circuito económico e entendam como um simples investimento direto estrangeiro numa fábrica também foi catalisador que vai afetar todo o fluxo, ok? Vai pôr a economia a andar, a gerar, ok? Eu acredito que este tema possa sair na segunda fase, pelo menos uma questão direta ou indiretamente, garantidamente. Estou muito confiante que vai sair, está bem? Com isto, terminamos o nosso webinar. Dei-vos aqui esta dica, espero que tenham gostado aqui deste cheirinho que nós aqui na Academy, a nossa forma de trabalhar, eu recordo, temos uma forma muito própria de trabalhar onde temos aulas específicas de matéria, recordar conceitos, focar em temas-chave e acima de tudo sermos eficientes e rápidos a conseguir chegar e dominar a matéria.
Temos aulas de exercícios para consolidar estes conceitos e estas matérias e ficarmos peritos e prós nesses temas, ok? E temos aulas depois já específicas com simulações tipo exame. Eu coloco tanto questões de exames anteriores que façam sentido para ficarmos prós na matéria, como questões que criamos e que fazemos que são muito similares às que podem sair em exame. Está bem? Portanto, contamos convosco. Queremos saber novidades vossas. Contem-nos como é que está a correr o estudo. E para os que quiserem se juntar aqui a bordo, estamos aqui desde o primeiro momento para vos ajudar. Se porventura ficar para uma próxima oportunidade, digam-nos na mesma como é que correu o exame. Está bem? Queremos ajudar e contar convosco. Boa? Obrigado mais uma vez. Daqui, professor André, não se esqueçam, o Academy está aqui para vos ajudar. Boa noite. Obrigado.